Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, diretor de ensino da Nefroclínicas. Hoje eu tenho comigo aqui um grande amigo, o Dr. Ciro Bruno, lá de Goiânia, que se prontificou a estar conversando com a gente sobre um tema árido de uma certa maneira, mas que eu acho fundamental a gente trilhá-lo, que é o cuidado além da técnica, além do conhecimento específico, né? Eu costumo chamar muito do tecniquez. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria primeiro agradecer ao Ciro pela presença. Muito obrigado aí, em meu nome, de todo o time da Nefroclínica, Ciro. E eu queria que você se apresentasse para a turma. Quem é o Ciro, de onde ele vem e o que ele faz hoje? Bom, vou contar um pouco da minha história, prometo ser breve. Então, eu sou médico nefrologista, tenho residência em clínica médica e nefrologia pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto. Atuo na prática nefrológica desde 2010, então já estou aí no 10º ano de especialidade. Desde 2015, eu tenho título em terapia intensiva e tenho a oportunidade, desde 2016, de coordenar uma unidade de terapia intensiva. E sou sócio proprietário de uma clínica de diálise, né, desde 2011. Então, tenho uma atuação muito forte, tanto na prática nefrológica, como na terapia intensiva. Então, há mais ou menos 2 anos, eu entendi que para ser melhor médico, para ter uma prática médica melhor, eu precisaria me aprimorar na prática de gestão. Então, eu estou concluindo a pós-graduação em gestão no Hospital Sírio-Libanês e há 1 ano e meio eu atuo na gestão em um hospital público aqui no estado de Goiás, um hospital que tem uma tradição bastante interessante em qualidade e muito preocupada com o cuidado, é um hospital de reabilitação. Então, a gente fala disso o tempo todo lá, então eu tenho tido a oportunidade de me desenvolver muito nesse aspecto. Ciro, eu queria começar fazendo uma pergunta. Meu irmão, por acaso, ele é administrador público, sabe? Certo. E eu lembro que ele, em alguns momentos, na nossa caminhada, conversando, ele chegava e falava assim, Neto, o grande problema da saúde é que ou você tem um administrador que não entende absolutamente nada da parte técnica, ou você tem um médico que não se prepara e acha que administrar é algo sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de treinamento. Eu sou um cara que já começou falando, olha, eu tenho uma prática clínica, tenho uma bela de uma formação, continuo sujando a mão de terra e tenho me preparado cada vez mais para essa parte técnica. Você concorda com isso? E o que você acha que isso agrega, em última análise, lá na ponta para os nossos pacientes? Eu concordo em gênero, número e grau. É surpreendente e assustador como nós, médicos, e eu diria nós, profissionais de saúde, eu não vou restringir essa limitação à medicina, somos mal capacitados na nossa formação enquanto profissional de saúde para conhecer técnicas de gestão, ferramentas para que a gente possa aplicar na prática diária e que tragam bons resultados para o nosso paciente. A gente acha, é história, a gente acha que se dedicar à ciência médica é suficiente para produzir um bom resultado. É surpreendente e assustador, Neto. Como eu me considero ainda em formação, porque eu milito de maneira mais dedicada e realmente estudando o tema há cerca de 2 anos, eu aprendo sempre, eu me surpreendo ainda como existem boas soluções para trazer bons resultados na prática diária. E eu te digo, posso te dar vários exemplos a esse respeito de como isso pode trazer bons resultados na prática, né? Vou te dar um exemplo simples de ferramentas de gestão e metas de gestão que trazem impacto gigantesco. O Brasil, sabidamente, é um país que carece de leitos na rede pública. Se a gente conseguisse conscientizar a nossa equipe assistencial a liberar o paciente que está de alta, esse paciente ele não precisa ficar mais nem um segundo no hospital, até as 10 horas da manhã, nós amplificaríamos em muito, sem criar nenhum leito a mais, a rede hospitalar, o total de leitos disponíveis para assistência no SUS.
Então, esse é um exemplo simples, dar alta até as 10 horas da manhã, que traz, isso é medido, traz um impacto gigantesco em oferta de leitos para a população. Então, realmente, nós, profissionais da saúde, nós médicos, precisamos nos aprimorar para que a gente possa oferecer um serviço de mais qualidade, mais segurança e, então, atender as expectativas dos nossos pacientes que estão cada vez mais bem informados, querem ser bem informados, querem interagir, querem conhecer a sua doença, querem conhecer o seu planejamento terapêutico. Então, para o profissional de saúde poder atender essa demanda, ele vai ter que se preparar. Esse é o meu entendimento e é o que eu tenho tentado fazer. Eu acho que tem dois pontos que você me chamou atenção no seu discurso. Primeiro, com relação a ser um eterno aprendiz. Eu acho que quem para, e eu senti isso na pele nos últimos anos, eu tive um momento muito marcante ano passado, eu e Fernando, a gente foi dar uma aula, na verdade o Fernando até foi mais para assistir, eu fui dar uma aula lá em Ubá, e eu tive a sorte, nós tivemos a sorte de estar juntos com o professor Selmo Saleno Porto, que é mineiro, mas se radicou, inclusive, aí em Goiânia, e um senhor ali na casa dos 80 anos, dando um show de vitalidade e de humildade no sentido de estar querendo sempre aprender. E a outra coisa que você colocou que eu achei muito legal é o seguinte, esses processos que melhoram resultados na pronto não necessariamente exigem muito dinheiro, né? Às vezes exige conscientização, que o médico, que é um partícipe, entenda o quanto que ele é importante no processo todo, porque o médico às vezes ele começa a achar que tudo é burocracia. E eu vou te ser muito sincero, eu que também estou na ponta da assistência e tal lá, às vezes falta conversa. Às vezes falta a pessoa da gestão também chegar para o médico e falar assim, cara, você precisa fazer isso, por isso, por isso, por isso. Não é porque a gente quer um indicador, não, a gente quer melhorar a assistência do seu Zé. Sabe aquela hora que você chega e fala assim, eu quero uma vaga para o seu Zé. O cara, não tem. Não tem porque às vezes você não deu uma alta que poderia ter dado mais cedo, né? Então acho que é uma mensagem interessante. Você tocou num ponto que é fundamental. Educação e informação. Se, assim, eu sou exemplo disso. Eu ouço essa história para exemplificar da alta até as 10 da manhã desde que eu sou médico. E achava isso uma chatice. Ninguém nunca chegou em mim e me explicou. E eu vi aqui agora que a gerente de qualidade do nosso hospital, o Hospital Creire, em Goiânia, ela está na live e ela sabe que um dos meus grandes inquietações é exatamente esse ponto que você falou. Nós precisamos envolver os médicos na construção dessas ferramentas, da implantação dessas ferramentas. Dialogar, comunicar. Eu acho que esse é o grande ponto. A partir do momento que você comunica, você se comunica bem, você informa os motivos daquelas medidas estarem sendo implantadas, a garantia de sucesso é muito maior. Então, você está absolutamente coberto de razão. A gente precisa fazer isso melhor. E o médico, em especial, pela própria particularidade da profissão, profissional autônomo, acostumado a trabalhar sozinho e com uma formação praticamente nula nessa área de ferramentas aplicadas à prática diária, sofre muito com isso. Tem muita dificuldade de entender isso. Então, o nosso esforço lá no hospital é trabalhar essa comunicação e orientar os médicos de maneira que a gente possa desenvolver ferramentas para melhorar a assistência ao paciente. Ô Círio, você é um cara que está com uma oportunidade de trabalhar num cargo de gestão onde você tem uma função macro, mas de um certo modo eu acredito que todo médico deveria se preocupar com gestão. Afinal de contas, todo médico vai ter, nem que seja gestão do seu tempo, gestão do seu consultório, gestão da sua agenda. Como é que você acha que isso tem que ser abordado junto a esse profissional? Porque, em última análise, às vezes ele está reclamando. Pô, o paciente não chega, o paciente isso, aquilo, eu estou tendo muita falta na minha agenda. Como é que você acha que essas ferramentas podem ser úteis para melhorar essa dicotomia que existe entre o profissional de saúde e o nosso cliente?
Então, eu acho que para a gente começar, Neto, eu acho que a escola médica precisa mudar. Fato. Eu acho que ela precisa mudar. Hoje, eu estou convicto, e aí eu não vou restringir novamente a escola à medicina. Talvez isso se estenda a outras profissões que atuam na área da saúde, mas eu não posso falar das outras profissões que eu não conheço a formação, né, acadêmica dessas profissões. Mas eu acho que há uma omissão dos educadores em dois aspectos. O que é cuidar e ferramentas de governança clínica. Fala mais sobre isso. Nós achamos que sabemos o que é cuidar, mas não sabemos. A gente não estuda isso. A gente não estuda interação ser humano-ser humano. Ninguém para te contar que se você atender um paciente e não olhar para o paciente, isso é óbvio, mas a nossa rotina diária ela nos atropela. Então, se ninguém para te contar isso, que se você atender e olhar pouco para o paciente, se dedicar mais ao papel, mais à tela do computador do que ao paciente, isso vai trazer sofrimento para o paciente, em vários aspectos, insegurança, insatisfação e etc. Então, eu acho que esse é um ponto. O médico ele precisa desenvolver algumas competências que ele acha que tem. Vou te dizer algumas. E hoje eu tive um momento muito interessante lá na nossa unidade. Nós fizemos um momento dos gestores de encerramento e tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. E no meu momento de fala, eu falei que tem 3 competências que são fundamentais para o bom profissional de saúde. No meu ponto de vista, a partir de tudo que eu tenho estudado. Compaixão, atenção e empatia. Eu acho que essas 3 competências, elas são absolutamente necessárias para aquele profissional de saúde que quer desempenhar bem a sua prática diária. Ao profissional de saúde, Neto, não basta ser educado, não basta ser cortês, não basta ser inteligente, proativo, dedicado. Não, ele tem que ter essas 3 competências, porque senão ele não vai conseguir atender o paciente na sua plenitude, que está no momento de muita fragilidade. Então, desde que eu comecei a pensar um pouco em gestão, e eu tive uma experiência, logo que eu terminei a residência, cheguei em Goiânia, eu fui diretor de um hospital aqui por 2 anos. Aí você imagina, eu era recém-chegado na cidade, absolutamente cru, uma vontade enorme de fazer o bem, mas eu te confesso que eu tive muita dificuldade porque eu não tinha nenhum conhecimento técnico para desempenhar, para exercer uma liderança transformadora. E sempre me incomodou por que em um hospital as pessoas eram menos bem tratadas do que em um hotel. Sempre me incomodou, isso para mim foi uma comparação sempre muito, muito óbvia. Falei, poxa, hotel é um lugar que eu vou descansar e eu em geral, sou super bem tratado. As pessoas me papariam. O hospital, estou doente, fragilizado e muitas das vezes eu não sou bem tratado. Hoje eu entendo que a atividade do hospital, isso para mim está consolidado, ela é muito mais complexa. Essa comparação é inadequada, porque no hotel o funcionário tem que ser educado, tem que ser cortês, tem que ser proativo, mas ele não precisa ter compaixão, ele não precisa ter empatia, ele até tem que ter atenção com o cliente. O hospital não. Se o profissional da saúde não tiver compaixão e empatia, principalmente, ele não vai desempenhar um bom papel. Então, eu te digo, você já ouviu isso na sua formação médica? Piada. Eu também nunca tinha ouvido. A gente se forma numa profissão belíssima, cheia de exemplos magníficos, e ninguém empacotou esses bons exemplos para ensinar para os alunos, para os acadêmicos, que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fono, ele tem que reunir essas competências.
Às vezes a gente não nasce com isso, então a gente tem que exercitar, a gente tem que ser treinado. Perfeito. Ô, Ciro, eu vou te falar o seguinte, eu vou ser até mais amplo que você. Eu acho que compaixão, atenção, empatia são coisas que qualquer ser humano que queira efetivamente vir a esse plano e ir embora e falar assim, cara, eu deixei um legado, ele vai precisar dessas competências. Não tem a menor dúvida que isso é maximizado no profissional de saúde em função disso que você falou, dessa fragilização que a gente encontra na pessoa, seja num consultório, seja no hospital. E talvez a coisa mais interessante, que não é uma coisa tão óbvia, isso é treinável. É isso que você falou. Não é algo que você nasceu, ou você é assim ou não. Não, existe maneiras de você pegar isso, empacotar e estar usando no dia a dia. A Claro. hora que você faz a coisa de forma medular. Então, acho que concordo com você plenamente. E eu, por outros caminhos, mas parecidos com o seu, eu me deparei com isso. Eu me deparei com essa necessidade de deixar de ser o técnico, sem esquecer que isso é importante, mas me colocar como um ser humano na frente de outra alma humana, né? A gente tem na Nefroclínicas a porta do elevador, a pessoa entra, cai numa sala, né, que parece sua casa, então a gente costuma dizer que a Nefroclínica é a casa do paciente renal, e na porta tem uma frase que diz, poxa, me fugiu o nome do psiquiatra austríaco. Bom, a frase é: domine todas as teorias, entenda todas as técnicas, mas na frente de uma alma humana seja apenas outra alma humana. Isso é uma coisa para a gente estar o tempo inteiro batendo nessa tecla e entendendo que aquela pessoa que abre aquele elevador, que ela entra ali dentro da clínica, ela está ali para ser servida, para ser ajudada. E isso parece que está muito distante daquela coisa fria da gestão. Não está. Não tá. E isso, para mim, é um negócio que caiu essa ficha tem muito pouco tempo, né? As pessoas tendem a dividir hard skills, soft skills, tá tudo junto e misturado. Obrigado, Eliane. É o Jung, Carl Jung, o autor da frase. Mas perfeito, Ciro. E me conta uma coisa, como é que essa ficha sua virou e como é que você maximiza isso em prol do paciente nos vários locais onde você atua? Então, esse é o grande desafio. Eu vou te dar duas situações. Eu coordeno uma unidade de terapia intensiva, né, em um hospital muito organizado em Goiânia, e uma unidade pequena, são 9 leitos. Então eu tenho uma equipe muito enxuta. A gente assumiu essa unidade, ela tinha, na verdade, o hospital ele terceirizava a UTI para um grupo. O grupo vinha com uma série de problemas e o hospital resolveu assumir, era um hospital de renome na cidade, estava incomodado com a situação, ele assumiu a gestão e me convidou e convidou mais um colega para assumir a gestão da unidade de terapia intensiva. E eu comecei a perceber, Neto, que assim, às vezes eu tinha colaboradores muito capazes tecnicamente, e aí eu vou dos técnicos de enfermagem aos médicos, a equipe de fisioterapia, a equipe de fono, mas faltava alguma coisa. Faltava esse cuidado, esse para além da técnica. E mudar isso às vezes é muito difícil. A gente tem que ter muito cuidado, porque algumas pessoas, eu entendo, não querem mudar. Elas estão sentadas na sua rotina, nos seus hábitos, e elas decidem não mudar. Então, a conduta que a gente resolveu adotar para mudar essa unidade foi, primeiro, que é uma coisa que eu acredito muito, a gente passou a exercitar, enquanto médicos, aquilo que a gente acreditava. Atenção, compaixão e empatia. Eu nem sabia que era isso na época, mas a gente praticava isso inconscientemente. Arrastar pelo exemplo. Exatamente, exatamente.
é o exemplo. Em unidades menores, eu acredito muito que você consegue mudar, transformar pelo exemplo. Eu acho que lá na nossa unidade, a gente conseguiu formar um grupo muito forte, a gente é muito presente. Claro que com o caminhar da nossa gestão, a gente entendeu que a gente precisava se aprimorar e aí a gente começou a realmente implementar ferramentas, documentos, protocolos, treinamentos e etc. Mas eu não acho que isso é o fundamental. O que faz a diferença é a nossa maneira de agir, a nossa presença, é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Então, esse é um case. Unidade pequena, grupo menor, controle quase que completo, a gente enxergando tudo, muito presente, equipe forte, incentivando os colaboradores, incentivando o treinamento, aprimoramento, porque sozinho ninguém aprende, né? Então a gente conseguiu evoluir muito. Claro que temos muito o que crescer, mas a gente conseguiu formar um grupo muito forte. E agora eu estou tendo a oportunidade de um desafio infinitamente maior, que é esse hospital, né? Então, aí são 176 leitos, 20 leitos de terapia intensiva, 600 cirurgias mês. É um hospital muito amplo, tem reabilitação, 30 mil consultas de reabilitação, terapia, ecoterapia, oficina ortopédica. Aí o desafio é muito maior. É uma unidade, Neto, que já existe há 18 anos, tem todo um histórico de sucesso, é uma unidade ONA 3, extremamente reconhecida na cidade, no estado, no país. Tem uma gestão muito forte. Lá o desafio é diferente. O desafio lá é não deixar a peteca cair, num bom português. É manter o nível de qualidade muito alto, uma instituição que é muito grande. Que acaba em alguns momentos padecendo da síndrome, não, que estou pronto, sou bom e não preciso melhorar mais. E aí você precisa criar uma estratégia completamente diferente, um grupo infinitamente maior para tocar essas pessoas. E nós estamos nesse momento de transformação. Lá nós estamos tendo que exercitar, aplicar todas as técnicas de boa gestão, as técnicas mais modernas. Nós estamos aprendendo um monte, estamos fazendo a coisa assim, igual o livro, mas nunca esquecendo aonde a gente quer chegar, que é tocar bem o coração dos nossos pacientes, assisti-los bem, cuidar muito bem deles. E uma terceira experiência, só para fechar, é a nossa clínica de diálise, que também é uma unidade menor, também hoje é uma unidade acreditada, é a primeira clínica de diálise do estado com acreditação, e que eu tenho a sorte de ter dois sócios que pensam muito semelhante ao que eu penso. Então, é uma unidade um pouquinho maior do que a unidade de terapia intensiva, mas é menor que o hospital. E a gente realmente, ao longo de 11 anos, a gente tem se aprimorado, tem conhecido essas técnicas de gestão em saúde para conseguir aprimorar a nossa assistência. E eu acho que a gente tem conseguido avançar. Então, são desafios distintos, né? Eu acho que assim, a grande questão é você tocar quem está na ponta, sabe, Neto? Eu acho que essa caminhada até lá, você conseguir fazer com que aquela pessoa compreenda a importância que ela tem. Eu falo isso muito para o meu grupo da unidade de terapia intensiva. Olha, aqui o médico não é mais importante que vocês. O que mata o paciente em terapia intensiva é cabeceira baixa, é lesão por pressão, é aspiração inadequada. Então, é o seu trabalho que muda a expectativa do paciente. Você é tão importante quanto eu. Nós precisamos, é um time, né? Precisamos diminuir a distância entre o médico, que acha que está lá em cima, e o resto da equipe, que muitas vezes é tratada. Precisamos equilibrar essa distância, igualar essa distância e conscientizar as pessoas, Neto, que eles são importantes. Entendeu? Acho que esse é o ponto. Quando aquele colaborador que faz a higienização do leito entende que quando ele higieniza o leito mais rápido, ele disponibiliza leitos para a rede e que isso salva vidas, quando
quando a ficha cai, quando ele é informado disso, ele compra essa ideia, o trabalho dele muda. E ele provoca um impacto muito maior que, às vezes, um médico. Então, mas isso é difícil, porque é muita gente, a cadeia é muito comprida, e esse é o grande desafio. É o grande desafio. E fora a rotatividade que eventualmente ocorre nesses serviços, né, Ciro? Mas eu vou te falar que você deu um exemplo que citou e que acabou sendo retórico que eu vou falar, mas arrastar pelo exemplo é uma coisa importante, mas que talvez se perca um pouquinho em instituições maiores. Isso. Nessas, eu acho que, se eu for resumir em 2 palavras o que você falou, eu diria que você precisa de comunicação assertiva e educação, né? E a hora que você consegue fazer isso, esse exemplo que você deu, de mostrar que a pessoa da limpeza está salvando vidas, de fato, que ela está salvando vidas, isso impacta de uma maneira, porque você mexe em algo, até arrepiei, cara, você mexe com propósito. Você mexe com propósito. Isso é propósito. Não é simplesmente, vou limpar porque eu preciso do salário para pagar as contas. Cara, coisa triste, coisa vazia, né? Então, eu vou te falar que... E aí precisa de tempo, né, Ciro? Não tem jeito. Precisa de tempo para culturar o local, para as pessoas perceberem a importância disso, mas assim, muito bacana. Deixa eu ver o nome dele aqui. O Rodrigo, nutrólogo, tá assim, Ciro, conta sobre a campanha para melhorar o sono na UTI. Eu vou te falar que é uma das coisas, Rodrigo, que eu fico puto, para te falar a verdade, com aqueles dados vitais de 6 horas na enfermaria, que o cara vai ser acordado 1 hora da manhã para medir uma pressão que ele não precisa. Ou seja, você quebra um sono que eu não tenho a dúvida nenhuma. Isso para mim é paradigma do paraquedas. A pessoa precisa dormir bem para se recuperar. E você vai medir uma coisa completamente protocolar. Então tem que haver realmente isso aí. Eu estou curioso para saber disso aqui também. O Rodrigo é o meu sócio, é a outra perna da UTI. Né? Legal. Muito bom, Rodrigo. E tem essa visão muito semelhante à que nós estamos falando aqui. Ele também estuda gestão e é nefrologista também, então a gente consegue desenvolver muitos projetos interessantes. Então, esse projeto foi até encabeçado pelo Rodrigo, e é exatamente isso que você falou, Neto. As pessoas se esquecem que os pacientes têm que dormir. Veja bem, a pessoa que está doente tem que descansar, por algum motivo que eu não consigo entender qual é, nós, e eu me incluo, a gente se esquece, nós esquecemos que a pessoa precisa descansar. Então, lá na UTI é regra, a partir das 10 horas da noite, a gente reduz as luzes, a enfermeira, claro, com critério, ela reprograma todos os monitores, desliga todos os alarmes desnecessários, claro que há alarmes que não podem ser desligados, e cria um ambiente propício para que as pessoas possam descansar. Esse tipo de situação que você citou, aferir pressão, acordar para medicar, a gente tenta ao máximo evitar. E os resultados são muito positivos. Então, medidas como essas, a gente tem que estar sempre parando para pensar para poder executar. Porque às vezes elas são tão óbvias que a gente se esquece. Vou dar outro exemplo. Trocar a fralda. Você sabe, às vezes o paciente está no hospital, ele faz xixi, ele faz cocô. E às vezes o trabalho é pesado, as pessoas estão ocupadas, às vezes com um paciente mais grave, e elas se esquecem de trocar a fralda. Meu Deus do céu, isso é um desastre para a pessoa. Isso está comprovado que traz consequências psicológicas depois. Então, se a gente não para, pessoal, é cocô, é xixi, a pessoa está suja, vamos trocar? Aí todo mundo, nossa, é verdade. Aí corre lá e troca. Quando você faz uma ação ativa a esse respeito e as pessoas passam a perceber que aquilo não é aceitável, tudo muda. Então, e aí volto a dizer uma coisa, um comentário que você falou, isso não custa nem um centavo. E eu vou te falar o seguinte, eu não tenho título de terapia intensiva, mas eu trabalhei com terapia intensiva por cerca de 10 anos. E eu acho que essa questão de ir lá mexer no alarme, talvez até resgate uma coisa, que é o valor do alarme. Porque alarme em terapia intensiva,
pelo menos durante muitos anos, eu não sei como é que está atualmente, mas foi meio que banalizado, né? A pessoa toca o alarme, ninguém nem olha, simplesmente aparece, clica lá, ó, desliga, e a hora que você tem um silêncio, que é buscado ativamente, e toca um alarme, ele é um ponto diferente. Então você vai olhar talvez para aquilo ali com um olhar crítico muito maior. Deixa eu ver o que o Rodrigo está falando aqui. Elegemos o colaborador mais barulhento do turno para ser o chefe da campanha. Isso. Muito bacana, muito bacana. Com Fez isso envolvemos adesivo. até os barulhentos. A gente fez adesivo, a gente colou adesivo. A gente faz isso, né? Assim, a gente lança campanhas a intervalos regulares e aí a gente faz um adesivo, por exemplo, cola nos colaboradores para que eles sempre olhem e se lembrem que a gente precisa praticar aquela boa prática, né? E aí você tem que criar estratégia. Assim, o Rodrigo tem uma memória melhor que a minha, essa campanha já tem um tempo. E a estratégia era essa. Não, quem que é o barulhento da turma? Ó, você é o chefe. Você é que vai, regular o resto da turma. E deu super certo. Muito bom. E deu super certo. Então foi muito bacana. Tem sido muito bacana. Deixa eu te perguntar um negócio que também eu aprendi relativamente recente. Eu sou um cara curioso, mas eu comecei a estudar gestão, marketing, tantas outras nuances que transcendem o tecniquez da medicina de um tempo relativamente curto para cá. E eu queria falar sobre erro. Na realidade, as pessoas, durante muito tempo, né, talvez nas últimas 2 décadas, o erro ele foi colocado de uma maneira tal que todo mundo quer jogar ele para debaixo do tapete. E, primeira coisa, aceitar que os erros vão acontecer e como tratar esses erros. Como que isso, de uma certa maneira, a hora que você vai para a literatura, como que isso impacta positivamente a relação entre médico / instituição paciente, é impressionante. Eu queria seu ponto a respeito desse tema. Esse é um grande tabu, né? Esse é um grande tabu. Nós, médicos, especialmente, temos grande dificuldade em assumir os nossos erros. E a gente precisa mudar. Eu acho, Neto, que o que previne problemas relacionados a isso é transparência e comunicação com a família. É dividir situações difíceis, decisões. Medicina não é ciência exata. E naquele momento, eu acho que assim, ó, quando você é transparente, você divide as decisões, o erro ele acontece como a gente conhece, como erro mesmo. Se por um acaso a estratégia que você decidiu não deu certo, a família vai entender, compreender que aquilo foi uma decisão consciente baseada em agora, quando o erro acontece, a gente tem que ter, acho que 2 medidas. Primeiro, é o reconhecimento do erro, chamar a família e ser transparente novamente, o que a gente chama de disclosure, né? E o segundo aspecto, né, esse é muito pouco comentado, é tratar a segunda vítima. Não sei se você conhece, se você já leu sobre isso. A pessoa que erra, ela é vítima. E ninguém lembra dela. Pelo contrário, lembra para dar porrada. Exatamente. Às vezes ela errou e não foi por querer, né? Então, o que lá no CRER a gente tem praticado isso, a gente tem liderado pela nossa gerente de qualidade, a gente pratica o disclosure. Quando acontecem erros, a gente chama a família, a gente faz uma reunião multiprofissional para apoiar a família e para explicar os fatos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande preocupação com a segunda vítima. Claro que ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, erros acontecem, a gente precisa tratá-los, especialmente nós precisamos preveni-los, e aí a importância dos processos, da gestão da qualidade, dos departamentos funcionarem, núcleo de segurança do paciente, comissão de infecção hospitalar, mas a gente precisa enfrentar. Não é fácil,
Não são todas as corporações que enfrentam isso de maneira aberta, mas a gente precisa enfrentar, e eu acho que o caminho é a transparência e jogo limpo sempre. Jogo limpo sempre. Eu acho que a gente volta naquilo, né? Da comunicação. Exato. Você tocou num ponto que eu bato muito nessa tecla individualmente, que é medicina é incerta. Medicina é ciência da incerteza. E a gente trabalha probabilisticamente. Essa frase não é minha, do William Osler, pai da medicina moderna. Mas as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que por mais que você... Às vezes você indicou um tratamento correto. Você indicou um antibiótico para o paciente tinha pneumonia e ele fez uma hepatite fulminante. Isso, em última análise, pode ser visto como erro, mas isso é um erro de fatalidade, de probabilístico, né? E o grande erro é o erro que ocorre por irresponsabilidade, por algum tipo de incompetência, né? Por um tipo de imprudência. É esse que eu acho que tem que ser conversado, buscando prevenir-se. E aí você tem que fazer uma coisa muito ativa, né, Ciro? Eu acho que esse diálogo aberto com o paciente, com a família, é algo assim, sine qua non para minimizar o tamanho dos problemas. A falta de comunicação, ela é a única certeza que você tem quando há problema entre família e médico. Ele não se comunicou bem. Isso aí é 100% das vezes. Eu, às vezes, sou chamado a intervir em algumas situações no hospital e é sempre assim. E a verdade é que nós, médicos, nos comunicamos muito mal. E aí a gente volta para aquilo que a gente comentou lá atrás. Nós não fomos treinados para fazer comunicação. A gente está com a vida das pessoas nas mãos e a gente não recebeu uma hora de aula sequer para aprender a se comunicar com as famílias. Então é um negócio inacreditável. É um negócio inacreditável. Então acho que são dois pontos que têm que ser atacados na escola médica. Comunicação, que tem que abordar todos esses temas que a gente comentou. Para mim é esse tripé. Compaixão, atenção, empatia. E a outra são as ferramentas de governança clínica, que a gente muda. A gente muda a rotina do hospital, a gente otimiza a oferta de leite, a gente minimiza o tempo de internação dos pacientes e com isso a gente traz resultados positivos, minimiza a chance de erro, trabalho em equipe. Trabalho em equipe sempre traz bons frutos, isso é inegável. Então, eu acho que são dois focos que o ensino médico, e aí eu vou ampliar novamente, medicina, enfermagem, fono, físico, psicologia, etc., precisam atacar. Eu tenho aqui algumas ideias que eu espero poder me aprimorar enquanto gestor para poder implantar algumas coisas nesse sentido, porque eu acho que é urgente. A medicina ela demorou demais para entender isso, né, Neto? Ela demorou demais para se utilizar de ferramentas que toda a indústria, todo o comércio já usa e colhe bons frutos, e nós, médicos, achamos que hospital, ter o médico, o leito, o centro cirúrgico, a UTI e o raio-x eram suficientes para entregar um bom resultado. Não é, definitivamente não é. Isso para mim está muito claro. Eu acho que culturalmente, se a gente remeter aí os últimos 40, 50, 70 anos, o que aconteceu com a saúde, a mudança foi muito rápida, ela foi um tsunami, e existe um certo preconceito, que eu gosto de deixar muito claro, as pessoas querem tratar a saúde, não, a medicina não pode ser um negócio, a medicina não pode dar dinheiro, a medicina isso, e a hora que você começa a levar para esse lado, levar para algo sacerdotal, você acaba jogando contra. Porque quando você trabalha a coisa como sendo um negócio, não do ponto de vista pejorativo, mas do ponto de vista de ter o cuidado de entregar uma experiência diferente para o seu cliente. Eu gosto muito de falar, eu não gosto nem de chamar de paciente, eu gosto de chamar de cliente. Porque aquele sujeito que entrou ali no meu consultório, às vezes ele entrou com a dor nas costas e eu vou chegar para ele e falar, não, isso não é renal, não. Até a próxima. Cara, por que não pegar um telefone, passar, ligar para um colega que é fisioterapeuta, que é ortopedista, e falar assim, você está com muita dor, peraí, eu vou te mandar num colega. Resolve o problema dele, não o seu problema. Claro. É um negócio meio óbvio, e eu falo por mim. Isso caiu a ficha na minha cabeça tem pouco tempo, não tem poucos anos.
E muito porque eu sofri na pele. Eu tive, você teve agora com a gente aqui em BH no nosso evento, eu quero até te escutar a respeito dele, mas você escutou, conheceu um pouquinho da minha história, mas eu precisei apanhar para poder aprender. E hoje eu olho para o meu cliente e falo, não, o que, que eu posso servi-lo efetivamente como profissional? Você sabe que tem duas passagens que me marcaram. Uma eu vivi. Eu fui fazer uma cirurgia boba 2 anos e meio atrás e eu tive uma assistência desastrosa. Desastrosa. Eu tive todos os efeitos colaterais da anestesia que você possa imaginar, frutos de má assistência. Então, isso me provocou 5 dias de cama em casa, era Copa do Mundo, assisti todos os jogos, eu não podia levantar, eu tive cefaleia pós-RAC, daquela pesada que eu fiquei 4 dias em cama, comia deitado, trancado num quarto, não conseguia ir no banheiro. E, Neto, assim, é inacreditável como eu sofri nesses 4 dias. Eu cheguei a ter confusão mental, pânico, assim, por uma coisa que pequena. Depois que eu vivi isso, falei assim, meu Deus, o que os meus pacientes estão vivendo? Então, isso foi uma experiência de vida, um sofrimento mínimo, mas que trouxe um impacto pessoal gigantesco, gigantesco. Empatia, praticar empatia. E uma outra fala que me marcou, e aí foi no evento, o evento foi incrível. O evento, Neto, ele, para mim, o evento que vocês fizeram, ele representa a nova medicina. Essa medicina moderna, com uma visão ampla, uma visão humana, que foca o cliente, foca o paciente, foca em atendê-lo, independente de qual é o problema. Foi uma fala sua, que foi quando você resolveu sair do ambiente de terapia intensiva. Aquilo me machucou. Não pelo que você falou em si, mas pela verdade que continha aquelas palavras. E quando você falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, será que lá na nossa unidade, o que nós estamos fazendo para minimizar o sofrimento dos nossos pacientes? Será que nós estamos sendo humanos o suficiente? Então, essas experiências de vida, ou as minhas, ou as que os meus colegas como você, e você é um profissional que eu passei a admirar, vivem, elas servem de aprendizado para mim. Para que, pelo menos nas instituições que eu habito, a gente possa praticar uma medicina melhor, uma assistência melhor, né? Para minimizar sofrimento, que é o que a gente tem que fazer sempre, né? Para quem não sabe, a gente realizou no final de novembro agora um evento chamado Nefro Expert. A gente teve a oportunidade de receber o Ciro aqui em Belo Horizonte, o Ricardo, seu sócio, também esteve aqui conosco, né? E um evento, um petit comitê, uma coisa pequena, para dar um grau de intimidade. E a gente buscou trabalhar, entre outras coisas, esses, chamar de temas fora da caixa. Inclusive, você acabou de me dar uma ideia. Eu vou pensar em alguma coisa em comunicação verbal e não verbal para o próximo evento, porque eu acho que você está coberto de razão, é um negócio que precisa ser mais trabalhado. Tem já muita coisa técnica por trás disso, como melhorar ali dentro do seu consultório, no seu dia a dia. O Ricardo está aí, ó. Grande abraço, Ricardo. Então, estamos já engatilhando um para março, e eu não tenho dúvida não que vai sair o Nefro Expert Centro-Oeste muito em breve aí, envolvendo Goiânia, Brasília, tem uma turma boa aí. Vamos lá, vamos fazer sim, com certeza. Mas foi incrível, eu acho que vocês estão de parabéns, é uma visão nova e muito ampla, né? Muito completa. Nós precisamos de formação nisso que a gente conversou. Como atender bem, como atender as expectativas, como tocar o paciente de maneira correta. Deixa eu te pedir uma opinião de uma coisa, a gente inclusive falou sobre isso lá no evento, que é essa questão da transformação digital, né? Aqui não deixa de ser um exemplo, a gente está levando informação aí para a turma através de uma rede social que por vezes é criticada por uma série de razões, e muitas delas são verdadeiras mesmo, mas se usando ela a ferramenta para o bem, a gente tem como promover muita coisa boa. Telemedicina, inteligência artificial, robotização, machine learning e toda essa parafernália que tem por trás.
Como é que você enxerga isso, em última análise, lá na ponta do cuidado, junto ao paciente? Isso vem para melhorar, para piorar? Você acha que vai ficar igual? Qual que é o seu ponto de vista? Eu acho que nós vamos sofrer um pouquinho, mas eu não tenho dúvida que isso vai melhorar a nossa assistência ao paciente, desde que o ser humano não... O espaço do ser humano seja ocupado pela máquina, seja com qual máquina for, né? Eu te confesso que eu não tenho tanta facilidade com essas ferramentas mais modernas de comunicação. Por exemplo, eu te admiro muito, né? Você fala muito bem, você já tem um público grande, se comunica muito bem. Eu não tenho essa desenvoltura. Você está dando show, Cirão. Não, mas é porque aqui nós estamos conversando. Eu não, então, tá só eu e você, entendeu? Ah, boa. Então tá mais fácil. Se bem que eu tô lendo aqui que a minha avó tá assistindo, eu vou dar um beijo. Então, mas assim, eu tenho uma expectativa muito positiva, né? E hoje mesmo, antes da nossa live, eu estava atendendo um paciente que estava a 300 quilômetros daqui. Te confesso que ainda tem um pouco de dificuldade em conduzir a consulta. Mas eu acho que a gente precisa aprender. E a gente precisa ser treinado. A maioria das pessoas... ó a Fernanda aí também, ó. Agora o pessoal começou a dar alô. Vai ter dificuldade. Mas eu acho que nós precisamos ensinar essas pessoas a usar essas boas ferramentas que virão. Eu tenho uma expectativa muito positiva, né, Neto? Medicina, como você bem disse, ela é a ciência da incerteza. E no mundo atual isso é muito difícil, as pessoas não estão lidando bem com isso. As pessoas querem a certeza. E não é fácil chegar nessa certeza, né? Então, na medida que a inteligência artificial, a tecnologia venha nos fortalecer, né, sedimentar o caminho para a certeza, eu acho que é muito bem-vindo. E aí no caminho inevitável, né? Quem não souber lidar com isso está fora, né? Tá fora. Eu acho, aproveitando seu discurso, eu acho que essa certeza ela é utópica. As pessoas querem a certeza se a vacina vai salvar a vida delas, se determinada medicação ela é perfeita, se o procedimento cirúrgico vai dar certo. Elas querem essa certeza o tempo inteiro. E eu acho que treinar o discurso para passar essa incerteza, mas de uma forma leve e mais palpável para a pessoa, ela conseguir enxergar que, por exemplo, numa COVID, de modo geral, qual que é a probabilidade de óbito, qual que é a probabilidade de ela não sentir nada, qual que é a probabilidade dela sentir alguma coisa e não precisar para o hospital, trazer os números para a ponta da assistência, porque aí fica mais palpável para a pessoa. E especificamente nessa seara de saúde digital, tem o chefe da Cleveland Clinic, da parte de informática. Eu assisti uma entrevista com ele falou um negócio que me marcou muito, que ele falou, olha, o médico ou o profissional de saúde que for substituído por um robô barra tecnologia, ele merece ser substituído. Porque ele está roubando o emprego do robô. A diferença entre o robô e o ser humano é ser humano. Esse é o ponto. Se a gente não entender isso, ficar brigando... E eu vou te falar isso para tudo, tá? Tudo que a gente falou, tecnologia, gestão, marketing ou qualquer outra dessas habilidades. Em último ponto, ciência, elas são meio, elas não são o fim. Concordo. Se a gente entender que o fim são os nossos clientes, são os nossos pacientes, você está na frente da grande maioria das pessoas. Concordo. Cirão, nós estamos caminhando aí para o final, faltam alguns minutinhos. Queria te agradecer enormemente. Nosso bate-papo aqui foi top. Eu não tinha a menor dúvida que o seria, mas eu tenho certeza que quem ficou aqui com a gente aproveitou demais. Obrigado aí pelo seu conhecimento, obrigado pela sua disponibilidade. Você é um cara que tem o meu respeito demais, cada dia mais. Obrigado. E aguarda aí que, já falei com o Paulo aqui, em fevereiro nós estamos indo aí para Pirinópolis. Fala com o Ricardo também para reservar os negócios lá. Vamos, e aí, sim. se você quiser deixar uma mensagem de final aí para a turma que está nos assistindo, por favor, fica à vontade.
Quero agradecer ao Grupo Nefroclínicas, né? Essa empresa que nasceu há pouco, que já está transformando a realidade da nefrologia e, por que não, da medicina, com inovação, com informação, com comunicação, de maneira muito ampliada, na sua figura, Neto. E ouvir isso de você me deixa muito feliz, porque o respeito ele é recíproco. Respeito à sua equipe, ao Daniel, ao Fernando. E dizer que eu estou à disposição para quantos bate-papo aí você quiser fazer pela frente. Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso. Os médicos precisam entender isso, os demais profissionais de saúde precisam entender isso, os pacientes. E a gente precisa propagar informação, a boa informação. Então, estou aqui pronto, sempre que você precisar. Agradeço a todos aí que participaram da nossa live, né? E espero ter podido contribuir. Eu te digo que, como você é um excepcional comunicador, eu já tive oportunidade de assistir várias aulas, palestras suas, eu estava um tanto quanto nervoso aqui. Mas acho que eu pude contribuir, sim. Foi show de bola, show de bola. Pessoal, quiser te encontrar aí em Goiânia, como é que é mais fácil, Ciro? Onde que te acham? Então, eu estou na clínica TRS, Nefrologia e Hemodiálise. Estou à disposição. Meu atendimento basicamente é em nefrologia, né? O atendimento ambulatorial é em nefrologia. Estou aqui à disposição para quem precisar. Show de bola. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Essa live fica aqui no IGTV, mas também vai lá para o nosso canal do YouTube. Então, se você tem interesse nessa área de nefrologia, já entrevistei um bocado de gente e foi um prazer estar com vocês e com o Ciro aqui em mais um Nefroclínicas Convida. Bom fim de dia aí para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Ciro. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.